Você e uma equipe de voluntários se arriscam explorando um misterioso túnel que surgiu do nada em uma escavação. Lá vocês descobrem coisas e seres muito perigosos, onde agora um terrível mal foi liberto e está matando todos por onde passa. Será que você conseguiria sobreviver a isso? Vem comigo que em mais esse vídeo de como derrotar, veremos todas as possibilidades de evitar o mal e a morte certa por essas criaturas horrendas no filme Crônicas da Tribo Fantasma. Galera, antes de iniciar, você que curte nosso trabalho, convido a dar uma olhada aqui na descrição desse vídeo. Lá deixei uma opção interessante para vocês, beleza? Então, recado dado, agora bora pro vídeo. O filme inicia mostrando vários homens e mulheres trabalhando numa escavação em umas montanhas na fronteira entre a China e Mongólia, em 1979. Então logo somos apresentados ao personagem principal chamado Rubai. Ele está visivelmente cansado e sofrendo do mal da altitude, onde logo desmaia, porém chega ali para o ajudar a enfermeira chamada Yan Ping. Esses dois são os personagens principais. Logo em seguida, Rubai vê sair de um dos túneis um crânio gigante de alguma criatura estranha. Porém vemos que encontraram não somente um crânio, mas sim várias outras partes da criatura. Depois disso, um incidente acontece. Uma explosão dentro do túnel causa um grande estrago. E com isso se abriu um novo túnel desconhecido, não explorado ainda pelos escavadores. O exército que estava acompanhando aquele trabalho organiza uma equipe de voluntários para desbravarem esse novo túnel e ver o que tinha lá. Então todos se organizam e entram nesse lugar ainda inexplorado. Já lá dentro eles veem estátuas gigantes, atravessam uma fenda no gelo e encontram vários outros esqueletos de outras criaturas gigantes. Encontram uma saída e fora da caverna, no outro lado, vêm pegadas gigantes de uma criatura não conhecida. Então a cena logo mostra o que tinha feito aquelas pegadas. Uma criatura gigante ao longe, caminhando. Eles resolvem seguir os rastros do monstro e do nada surgem ali vários pequenos seres parecidos com morcegos na cor vermelha, que ao ficarem azuis atacam a equipe, matando vários com tipo um fogo que consumia instantaneamente quem os tocasse. Mas isso poderia ter sido evitado da seguinte maneira. Não siga pegadas de um monstro gigante. Pois é galera, esse pessoal aí é bem louco ou muito burro mesmo. Da onde que eu seguiria um negócio daqueles? Era óbvio que levaria a algo que não gostaríamos de ver de perto. Então o certo aqui era eles retornarem e reportarem aquelas coisas que já tinham encontrado. As estátuas gigantes, os fósseis dos monstros e agora aquelas pegadas gigantes. Era só tirar algumas fotos delas e meter o pé dali, pois a coisa que tinha feito aquelas pegadas com certeza não estaria muito longe, pelo fato de ainda estar nevando e as pegadas estarem bem fundas, significando, como já disse, que a criatura ainda estava perto. Voltar dali e reportar tudo seria uma maneira de ter evitado essas mortes e tudo mais que ainda vai acontecer de ruim com eles daqui pra frente. Enfim, depois de aparentemente terem espantado os morcegos infernais, uma avalanche de neve causada pelo monstro gigante vem na direção deles. Eles deram foi sorte de a criatura não ter ido logo atrás deles e devorá-los. Então, vendo aquela avalanche gigante vindo na direção deles, correm desesperados. Corre, negada! Porém, alguns são logo pegos e outros vão para um outro lado. E mais à frente se deparam com um abismo e assim ficam sem possibilidade de continuar. Então tem a ideia de pular de uma forma que consigam cair escorregando. Porém, aqui teria uma solução bem simples de evitar isso. Corra para um dos lados e suba. Então, o que eles poderiam fazer aqui de melhor era isso, pois pulando como fizeram era extremamente arriscado, onde não teria como saber o que teria lá embaixo na queda, assim podendo morrer com o impacto e até mesmo serem soterrados dentro daquele buraco com a grande avalanche que estava atrás deles. O certo e mais indicado a se fazer era eles terem corrido para algum dos lados e subirem o máximo que pudessem, para assim então evitarem de ser arrastados naquela avalanche. Assim com certeza suas chances de sobreviver seriam muito maiores. Mas ok, eles pulam no buraco e por pura vontade de roteiro, 4 deles sobrevivem. Eles procuram uma saída dali, porém se deparam com um lugar estranho, como ruínas de um lugar muito antigo. Se aproximam de uma espécie de templo com uma torre no meio, então o pai de Yan Ping fala que tinha pesquisado por um longo tempo sobre aquele lugar e finalmente tinha o encontrado, dizendo que aquele templo era um templo de um demônio de uma civilização muito antiga que viveu ali. Então o velho maluco, ao invés de correr, faz se ajoelhar e acender uma vela onde uma chama estranha começa a crescer, causando reações estranhas no local. Sai daí, velho, filho da puta! Então o velho vai com um papo estranho pra cima de Rubai, dizendo que aquela torre estava esperando alguém para abri-la, e que esse alguém era ele, Rubai, onde leva ele e Yan Ping para entrarem lá.
Quando entram, coisas estranhas começam a acontecer e algo como um portal se abre, libertando seres estranhos como espíritos. Então já imaginem aí o que isso vai dar. Vai dar merda, vai dar merda. Não mexa com o que você não conhece. Essa parece até uma lição que nossos pais nos davam quando éramos crianças, não é mesmo? Mas é exatamente isso, galera. Esse cara jamais era para ter mexido com isso, ainda mais por ele saber que aquilo era coisa de um demônio antigo chamado Pagoda daquele lugar. Então quem, em sã consciência, iria se metendo e mexendo assim com coisas antigas do mal? O certo era ter ido embora logo dali rápido e o lugar que... Se lasque. Não é assim. Se lasque, Se arrombe. Eu que não ficaria ali, ainda mais sabendo que tinha uma criatura gigante à solta por aí. Mas ok, eles fazem tudo ao contrário disso que eu falei e o outro cara se toca da titica que eles estão fazendo ali e apaga aquele fogo que o velho acendeu, assim conseguindo impedir que o mal saísse totalmente. Esse troço tem um nome de demônio e você ainda quer abrir? Você tá doido, cara? Essa foi uma das frases mais inteligentes dita aqui nesse filme. Pelo menos um cara inteligente aqui, né? É verdade. Porém, logo em seguida, vários outros morcegos infernais matam ele e perseguem os outros 3. Eles chegam no final de uma caverna e se deparam com uma grande queda d'água. Os morcegos chegam e um deles atinge Rubai nas costas, onde rapidamente Yamping, vendo isso, empurra ele cachoeira abaixo e assim consegue o salvar. Porém, ali debaixo d'água, eles ficam de paquera, perdendo tempo, e nisso um monstro gigantesco surge, pega Yamping e some com ela na escuridão das águas. Se tivessem se preocupado em sair logo dali ao invés de ficarem paquerando, talvez teria evitado isso. Então, de alguma forma, Rubai consegue sair dali e voltar para a base militar, onde lá é informado que somente ele sobreviveu. Ele conhece um homem chamado Yang, professor, que trabalhava numa biblioteca. Nisso, ele sai da vista da unidade militar que estava ali com ele. Se estabelece ali e naquele lugar ele passa alguns anos estudando e pesquisando tudo que tinha visto antes naquela caverna. Reencontra também por ali um amigo antigo de infância. Certo dia, arqueologistas desenterraram tumbas antigas em uma outra província. E numa dessas tumbas eles encontraram misteriosamente Yamping viva, porém sem memória do passado e com estranhas atitudes. Logo depois encontram o pai dela. Depois disso, a cena corta e vemos uma apresentação teatral numa pequena cidade petrolífera no deserto. Quando de repente todos ali são atacados por criaturas horrendas que surgiram aparentemente do nada. A apresentadora de palco até tentou avisar todos, mas com essa cara de palhaça dela ficou difícil acreditar e então todos são pegos de surpresa pelos bichos. Depois só se vê a notícia na TV sobre o que tinha acontecido ali, dizendo que aquela cidade tinha sido atacada por criaturas estranhas, onde perderam muitos civis e vários prédios foram destruídos. Certo dia, o velho pai de Yamping vai embora em direção à cidade destruída, sumindo então da vista e conhecimento dos militares. Também nesse dia, Yamping, sua filha, aparentemente acorda e pede para ver seu pai junto com Rubai. Nisso, o diretor da inteligência militar vai ao encontro de Rubai e pede que ele os ajude a encontrar o professor que tinha sumido no deserto. Porém, Rubai não aceita, mas quando ele fala e mostra uma foto de Yamping dizendo que ela também tinha pedido isso, ele repensa e decide ir. Então, ele e seu amigo seguem juntos para o local indicado. Chegando lá, se encontram com o Yamping, que estava bem diferente e diz não lembrar dele. Lá se unem com mais pessoas, formando uma equipe, e vão para a cidade onde aconteceu o ataque estranho das criaturas. Porém, certa parte do caminho são pegos por uma tempestade de areia e alguns deles se separam. Os outros conseguem chegar na cidade atacada. Lá veem que tudo estava realmente destruído e encontrando cadáveres das pessoas. Logo, a cena corta para os que se perderam no deserto devido à tempestade, onde estavam cansados e com muita sede. Avistam ao longe algo como se fosse uma base de extração de petróleo e então seguem na direção de lá. Porém, em certo momento, são surpreendidos por uma criatura horrenda e grande. Um lobisomem, porém esse, como podemos ver, estava andando de dia. Eles correm e o bicho corre atrás deles. E então correm em direções separadas. E tenho que dizer que foi até uma boa ideia nesse caso, pois a criatura teria que perseguir somente um, enquanto os outros poderiam ter uma chance de sobreviver. Agora, quem o monstro escolhesse, com certeza não seria nada bom para ele, né? O monstro escolhe e corre atrás de um deles, o pegando em seguida. Porém, estranhamente, ao pensar que o cara estava morto, o lobisomem aparentemente perde o interesse. Porém, o maluco se levanta e então dessa vez o bicho pega ele, o matando na hora. Se esse maluco tivesse permanecido como morto, teria grandes chances de sobreviver a isso, pois o monstro logo iria correr atrás dos outros e então depois disso poderia fugir. Mas correu antes do tempo e... morreu. Os outros 3 mais à frente são surpreendidos por outro lobisomem que aparece do nada, pegando um deles.
Esses lobisomens, galera, são os mais sinistros e perigosos que já vi em filmes, pois além de andarem durante o dia, também conseguem se mover debaixo da areia. Esses aqui são apelões, hein? Os outros 2 caras que sobreviveram conseguem pegar uma bicicleta e fogem dali. Chegando em seguida na cidade, se encontram com os outros por lá. Falam o que tinha acontecido e o que tinham visto. Então, rapidamente, todos se armam. Porém, não demora muito e o bicho chega por ali também e os ataca. Mas a galera atira e aparentemente mata ele. Mentira! Logo em seguida, o outro lobisomem surge ali também. Eles apontam as armas pro bicho, mas não atiram, e então ele pula para um outro lugar fugindo em seguida e tipo fica uivando como se estivesse chamando mais lobisomens. Atire no monstro sem perca de tempo. Então galera, esse pessoal aí vacila feio em não atirar logo no lobisomem, onde ficam somente olhando. Já tiveram provas o suficiente que aquela criatura era extremamente perigosa e que já tinha matado alguns dos seus companheiros. Porém, eles não atiram e o bicho foge e logo em seguida chama outros. O líder da equipe tinha dito antes que estava ali não somente para procurar o professor, mas sim também para encontrar esses seres. Nisso, podemos até pensar que eles não atiraram porque não quiseram matar o bicho, mas nesse caso porque não estavam então com tranquilizantes. De toda forma, eles nesse momento deveriam ter feito algo, viram antes que o outro foi bem afetado pelos seus tiros e não atiraram aqui nesse de burros, deixando assim que ele fugisse e chamasse outros. Talvez se tivessem atirado e matado ele, evitaria tudo de ruim que vai acontecer com eles daqui pra frente. Então, logo em seguida, vários outros lobisomens vão na direção deles. Percebendo isso, eles sobem nos prédios e ficam em posição de defesa com suas armas. As criaturas chegam por ali também, porém parecem não saber onde a equipe está. Então um infeliz atira e assim começa a luta com aquelas criaturas terríveis. Por serem várias, fortes e muito rápidas, os membros da equipe um a um começam a ser pegos e mortos pelos bichos. Ao invés de atirarem, dessa vez se escondam. Pois é, no momento que era para eles terem atirado, não o fizeram, e assim o monstro chamou outros que por sinal eram vários, como podemos ver. Eles com aquelas armas não poderiam dar conta de tantas criaturas terríveis como aquelas. Sendo assim, o que eles poderiam fazer aqui para tentarem ter uma chance era isso. Se manterem escondidos em silêncio, sem atirar e esperar que os monstros perdessem o interesse neles. Poderia não dar certo? Sim, claro, poderia. Porém, um ataque direto como eles fizeram contra essas criaturas era morte certa. Então, ok, agora, com a titica já feita, o que resta para eles fazerem é tentar de toda forma sobreviver lutando mesmo sem quase nenhuma chance de conseguir. Nisso, uma garota da equipe se esconde numa pequena lojinha, porém logo atrás dela um dos lobisomens entra também. Então, já na morte quase certa, ela tem a ideia de fingir ser um manequim. E por muita sorte consegue enganar o monstro, que mostra com isso não conseguir encontrá-los pelo olfato. E quando ela estava praticamente salva, com a criatura indo embora, a imbecil tira uma foto, sendo percebida na hora. Ela ainda consegue sair da lojinha e entra num ônibus onde estava um outro membro da equipe. O monstro tenta os pegar, mas não consegue por seu grande tamanho. Então começa a espancar o ônibus. E aqui, galera, nessas circunstâncias é praticamente impossível alguém sobreviver a um ataque de um monstro desse. O que eles poderiam fazer era somente se deitar no chão e ficar longe do alcance das janelas e atirar na criatura caso apareça uma chance. Nesse mesmo momento, vemos um outro membro da equipe em cima de um dos prédios com uma bazuca na mão e atrás dele surge um outro lobisomem. O bicho avança para cima dele e quase o derruba dali. Nesse caso aqui dele, pessoal, era simplesmente ele pegar aquela bazuca e atirar no monstro, simples assim, ao invés de ficar paquerando com ele. Nisso, ele só não morreu por pura sorte de roteiro. Nesse momento, em meio a toda aquela luta perdida deles, Yanping, que estava possessa por um espírito antigo que eles tinham libertado naquela primeira cagada deles ao abrir o portal, onde também todos aqueles monstros escaparam, aparece ali e tenta espantar as criaturas de perto de Rubai, no qual ela tinha um estranho interesse. Porém, Rubai, vendo que seus amigos estavam para ser mortos pelos monstros e sabendo que aqueles seres estavam ali por conta do espírito ruim que estava possuindo Yanping, ele atira nela várias vezes, a matando, e assim os monstros começam a sumir. Com isso, ele põe um fim a todo aquele mal e assim livra o mundo de mais seres terríveis como aqueles conseguissem escapar e assim invadissem outras cidades como fizeram com aquelas, onde mataram todas as pessoas que ali moravam. Mas enfim, galera, moral da história. Se acaso encontrarem pegadas gigantes por aí, não saia seguindo elas, e se tiverem que lutar contra um lobisomem, atirem logo ao invés de ficar só olhando. É isso aí, pessoal, esse foi o Como Derrotar os Terríveis Lobisomens e Outras Criaturas em Crônicas da Tribo Fantasma. E se gostaram, por favor, me façam saber deixando aí o seu joinha, se inscrevendo aqui no canal para não perder nos próximos vídeos e falarem aqui nos comentários o que acharam desse filme, beleza?
Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui!